Salve, povo! Sejam bem-vindos a mais um podcast do Ibra, o nosso já famoso Ibra Talks. Não se esqueçam, eu gosto de falar bem no começo, para vocês não esquecerem. Vai lá, desce um pouquinho, bota o teu dedão lá no positivo, ó, dá um peteleco no positivo, que é muito importante isso pra gente. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho e coloca todas as notificações. E é só no Ibra Talks? Não, também no Cortes do Ibra Talks faz a mesma coisa. Hoje a gente está aqui com a Heloísa Rocha, daquele mesmo esquema que a gente sempre faz, né, com o convidado quando ele está longe, que é ele preso aqui na nossa televisão, e a gente vai conversando. Tudo bom, Heloísa? Olá, tudo bom? É um prazer participar do podcast do Ibra Talks. Olá, Sidney, olá, Duca, e olá a todos e todas e todos que estiverem nos acompanhando. Bacana. E então, ela já falou do Duca aqui, o Duca está comigo, tudo bom, Duca? Opa, Sidney, prazer participar de mais uma edição do Ibra Talks, e ainda mais com a Heloísa Rocha, uma jornalista que eu conheço há muito tempo, uma pessoa fantástica. Ah, bacana. A gente vai falar bastante coisa, alguma coisinha eu já estou sabendo sobre você, como eu já falei no início, né? Eu costumo não saber muito sobre quem vem bater papo com a gente, porque é um bate-papo mesmo, eu vou aprender bastante coisa. Mas antes da gente conversar, eu queria falar da Editora Vilese. A Editora Vilese, ela é nosso patrocinador, ela tem diversos livros, livros de autoajuda, livros de ficção. Os meus livros de ficção estão na Editora Vilese. Também tem os livros que, por exemplo, o livro científico do Ibra, está na Editora Vilese, Reabilitação Animal e Fisioterapia, Acupuntura Veterinária, tem livro espírita, tem tudo que é tipo de livro. E onde você vai encontrar a Editora Vilese? Você vai encontrar a Editora Vilese na Amazon, amazon.com.br, lá você tem os livros físicos e os e-books, e também você encontra os livros físicos na loja do Ibra, que é ibravet.com.br/loja do Ibra. Mas agora vamos começar a conversar. Queria que você falasse um pouquinho de você, Heloísa. O que você faz? Eu queria que você desse uma ideia para a gente. Bem, vamos lá. Vou tentar ser sucinta. Eu sou uma mulher com deficiência. Isso é importante deixar claro, porque as pessoas que estão nos acompanhando só estão vendo parte do meu corpo, né? Eu nasci com uma condição rara, chamada osteogênese imperfeita, que tem como principal característica a fragilidade óssea. Eu faço uso da cadeira de rodas para me locomover e tenho baixa estatura. Então, eu posso ser classificada como uma pessoa com deficiência múltipla. O que seria a deficiência múltipla? É uma pessoa que tem mais de um tipo de deficiência. Eu sou jornalista, sou formada em jornalismo, sou pós-graduada em comunicação jornalística. Eu sou redatora de uma rádio aqui em São Paulo, uma rádio universitária, que é a Rádio Gazeta Online, que é dirigida pela Faculdade Casper Líbero. Dentro da rádio, eu sou responsável pelo site, pelas redes sociais e também por todo suporte textual aos estudantes. Como eu disse, é uma rádio universitária, então é uma rádio feita por estudantes, com supervisão de professores e profissionais da instituição. Além disso, eu tenho um projeto chamado Moda em Rodas, que trabalha com os 3 seguintes pilares. De promover toda e qualquer iniciativa de moda e beleza inclusiva, tanto no âmbito nacional quanto internacional, de resgatar a autoestima feminina, principalmente da mulher com deficiência, e também de trazer um novo olhar, uma nova concepção do corpo com deficiência na mídia. Então, eu resumiria dessa forma quem é e o que faz Heloísa Rocha. Bacana. Eu queria falar um pouco da deficiência, né? Que você falou da deficiência. A gente até conversou com uma veterinária que ela é cadeirante e ela falou muito da dificuldade, né? Ela trabalha muito essa parte, ela é ativa nessa parte, né? A dificuldade que tem, principalmente aqui no Brasil.
E uma coisa que eu até vi, por exemplo, você falou que é cadeirante, né? Tá na cadeira de rodas, e a gente não tem calçada. Não adianta falar assim, tem calçada no Brasil. Não tem calçada para. Não tem para mim que estou andando normal, né? Que não preciso, não tenho a deficiência, não preciso ficar numa cadeira de rodas, ainda bem, mas a gente nunca sabe o que pode acontecer no futuro, né? E eu fico imaginando para vocês, né? A dificuldade. Você também vê essa parte, você trabalha essa parte também. Por exemplo, tentar falar com algum vereador, alguma coisa para tentar melhorar isso? A gente, quando fala sobre a questão, por exemplo, das calçadas, a gente fala sobre barreiras, né? Sim. Então, nós, pessoas com deficiência, a gente vivencia diariamente, há séculos, desde a nossa existência, diversos tipos de barreiras. Uma delas são as arquitetônicas. O que seriam as barreiras arquitetônicas? A partir do momento em que eu tenho algum obstáculo, independente da deficiência que eu tenha, e eu não consigo estar ali naquele local. Então, eu não consigo me deslocar de um ponto a outro, porque as calçadas são esburacadas, você não tem piso tátil nas calçadas, que é pessoa com deficiência visual, você não tem rampas, você não tem uma série de fatores que te façam locomover. E aí, esse é o primeiro ponto, né? Existem outros tipos de barreiras. Eu posso falar da barreira digital também. Barreira digital é quando um site, um aplicativo, um sistema, ele não possui recursos e ferramentas para que aquela pessoa utilize com autonomia. Uma pessoa com deficiência auditiva ou visual. Eu não trabalho especificamente com barreira arquitetônica. Como eu trabalho com moda, claro que isso envolve uma questão, por exemplo, se eu vou falar sobre a questão arquitetônica de uma loja. Então, o consumidor com deficiência, ele tem autonomia, ele tem toda a liberdade de percorrer todos os espaços daquele ambiente. Então, isso está ligado também, e também está ligado à calçada, se a gente for pensar que a calçar, o consumidor ele não consegue acessar aquela loja, ele não consegue entrar. Sim. E aí, quando a gente fala, por que isso acontece? Porque a sociedade, como um todo, ela, quando ela pensa na pessoa com deficiência, ela pensa de uma forma assistencialista. Então, quais são os lugares que a gente encontra acessibilidade? Hospitais, centros de reabilitação, porque a gente acha que a pessoa com deficiência ela só circula aqueles ambientes. A gente não visualiza como uma pessoa que vai entrar num restaurante, que vai entrar numa loja, que vai entrar num bar, que vai trabalhar, mesmo existindo leis que garantem essa questão. E isso, eu não trabalho de estar à frente com órgãos públicos, né? Existe em São Paulo, por exemplo, temos uma secretaria municipal, temos uma secretaria estadual dos direitos da pessoa com deficiência, temos conselhos, há muita gente trabalhando diretamente com isso. Meu foco, quando a gente fala pessoa com deficiência, é um direcionamento único, que é moda e beleza. Entretanto, é preciso pensar assim, quando você fala assim, eu estou em uma cadeira de rodas, eu faço uso de uma cadeira de rodas para me locomover. Isso é uma questão muito importante, porque a gente acha que é um sofrimento, e não é. A cadeira de rodas, ela é um instrumento que me faz conseguir locomover de outro lugar a outro. Se não fosse uma cadeira de rodas, realmente eu estaria aqui parada no meu quarto, na minha cama, sem qualquer possibilidade de estar na rua. É da mesma forma, né, Sidney? Você utiliza óculos de grau. Se você não utilizasse o óculos, você não enxergaria com tanta nitidez. É a mesma questão que a gente precisa
quebrar essas barreiras, quebrar esses preconceitos. E quando a gente fala de preconceito, a gente está falando, no caso da pessoa com deficiência, o capacitismo. O capacitismo, ele é o quê? Ele vem da origem da palavra capacidade. É quando você diz que a pessoa você acredita que a pessoa com deficiência não é capaz, capacitismo, de realizar qualquer ação, de estar presente em qualquer ambiente por conta da deficiência. E sim, Sidney, quando a gente fala de obstáculos arquitetônicos, a gente tem que lembrar que essas questões de acessibilidade não só são para pessoas que nasceram com uma deficiência. Você pode adquirir uma deficiência. Quando a gente fala de deficiência física, né? Pessoas paraplégicas, o maior número são de pessoas que sofreram acidentes ou por trânsito ou por conta de assalto, bala perdida. Há um número muito grande de pessoas que estão em reabilitação e que têm que reaprender a uma nova rotina, uma nova vida, enfim. E a gente tem que lembrar, por exemplo, questão de acessibilidade, não só é para a pessoa que está em uma cadeira de rodas, gestantes, idosos, pessoas que estão momentaneamente, fizeram uma cirurgia, estão fazendo uso de uma tecnologia assistiva, que sofreram algum acidente, estão com a perna ou o braço mobilizado. Então, a gente tem que pensar nisso. E a gente tem que pensar que a sociedade brasileira, o Brasil, é um país que está envelhecendo. Nós temos cada vez mais um número maior de pessoas acima de 50, 60 anos e menos jovens. Então, a gente tem que pensar na reestruturação dos nossos espaços para atender a nossa população. É interessante, porque eu estive nos Estados Unidos pensa justamente assim. Eles pensam o seguinte, todo mundo vai ter alguma deficiência ao longo da vida. Porque passou de, por exemplo, está com 80 anos, não é a mesma coisa que está com 30. Você não vai conseguir subir uma escada do mesmo jeito. Então, eles já planejam toda a parte arquitetônica pensando nisso. Mas, antes de falar da parte que você atua bastante, da parte da beleza, para que as pessoas possam se sentir bem também, né? Eu queria que você falasse um pouquinho da sua deficiência, da osteogênese imperfecta. Para falar... eu não sei se ainda usa, porque eu usava muito o termo osteogênese imperfecta. E você falou imperfeita, né? Explica para o pessoal o que é, para as pessoas poderem entender qual que é a condição. O osteogênese imperfecta é o termo internacional que a gente utiliza. Então, quando a gente fala osteogênese imperfeita, eu estou abrasileirando, estou falando termo como a gente fala no Brasil. Entendi. E ela também é conhecida popularmente como ossos de vidro ou ossos de cristal. Ela é uma condição rara, genética, e tem como principal característica a fragilidade óssea. É uma condição que não tem cura, e ela pode ser subdividida em vários tipos. Eu tenho um dos tipos mais graves, vamos dizer, mais severos. Não gosto muito de falar a palavra grave, né? E além da fragilidade óssea, eu tive várias fraturas ao longo da vida. Ainda dentro do útero da minha mãe, fez com que meus ossos dos membros superiores e inferiores são curvos. Por serem curvos, eu não consigo ficar em pé. E aí, por isso, eu faço uso da cadeira. Tem algumas outras questões, assim, tem características que algumas pessoas com essa condição possuem e outras que outras pessoas não possuem. Por exemplo... algumas pessoas apresentam surdez, eu não tenho. Entretanto, eu tenho a esclerose, que é a parte branca do olho, azulada. Então, é basicamente isso e manter uma qualidade de vida. Então, por exemplo, se eu tenho ossos frágeis, pessoas com essa condição de trabalhar com musculatura, né? Então, fazer exercícios de baixo impacto, mas que você fortalecendo os músculos, você acaba tendo uma resistência maior a impactos, né? Então, por exemplo, isso não me impede de fazer muitas coisas. Eu não posso
pular de paraquedas, mas isso não me impede de trabalhar, de ter uma vida social, de exercer todas as obrigações que um cidadão necessita. Mas basicamente isso. E falando dos Estados Unidos, que você tinha falado sobre a preocupação deles, ou ser um país modelo, né, na questão de acessibilidade arquitetônica, eu não sou arquiteta, mas eu sei que historicamente isso vem muito da Segunda Guerra. Então é uma questão estrutural histórica, quando a gente lembra que soldados americanos voltaram, muitos deles mutilados, né, da guerra. Então, a gente, infelizmente, a gente tem que, a sociedade como um todo, tem que passar por um sofrimento para pensar em soluções que agreguem a todos, né? Então, foi quando começou a pensar em arquiteturas mais acessíveis, portas mais largas, rampas, portas automáticas e por aí vai, né? Deixa eu só... não, só complementar uma coisa, que é o seguinte, eu sou veterinário, né? E eu já peguei 3 casos de cachorrinhos com osteogênese imperfeita. Que dá neles também, né? Tem essa condição rara neles também. Mas eu não conhecia. Dá sim. Animais. Eu peguei 3 casos, mas assim, nos animais, infelizmente não tem o que fazer, eles com 1 mês ou 2 meses no máximo, eles vêm a óbito. Porque não tem o cuidado, né? Não tem cuidado, aí tem fratura de coluna, a gente não tem muito o que fazer nos animais. Mas eu conheci... Geralmente é seu parto, a estrutura óssea, né? Porque sim. A parte do tronco, ela é fundamental para ela sustentar todo o corpo, né? Sim. Patas, cabeça. E aí você pensa, os ossos são frágeis. Eu não sou veterinária, então não queria nem ficar tanto nessa questão, porque não é meu lugar de fala. Sim. Não, mas eu só estou dizendo porque, assim, eu conheci essa condição, assim, no primeiro caso que eu tive, né, que eu peguei, porque eu trabalho com reabilitação veterinária, né? E aí me chamaram justamente para ver se eu reabilitava o animal, não tinha o que fazer. No caso dele, eu não tinha o que fazer. Porque não dá para eu falar para ele tomar cuidado, não cai da escada, né? Não dá para eu falar essas coisas. Então, infelizmente, são animais que vêm a óbito. Não é que nem gente que dá para ter todo o cuidado. Isso. Não, porque eu queria só comentar que a Elo, eu conheci a Elo em 2009, na pós-graduação lá na Casper Libero, em comunicação jornalística. E, como a Elo falou, essa questão de capacitação, que existe muito preconceito. E a Elo... Eu conheci a Elo, fiz amizade com a Elo, a gente fazia baladas juntos, né? A gente saía para beber, e eu presenciei ela trabalhando. É uma profissional brilhante lá na rádio universitária, realmente faz ainda um trabalho incrível. Então, é uma das pessoas mais inteligentes que eu já conheci. Então, realmente, essa questão de preconceito que as pessoas têm, quando você conhece uma pessoa como a Elo, você vê que realmente precisa dar oportunidade, porque a gente não pode perder uma profissional como a Elo. Mas é bem interessante mesmo. Que é assim, que nem você Obrigada, falou. Duca. Que nem você falou, que as pessoas, por exemplo, acham que uma pessoa com deficiência só vai para o hospital e para a clínica de reabilitação. Mas, infelizmente, por causa da condição que a gente tem de arquitetônica mesmo, realmente acontece muito isso. Então, se a gente parar para pensar quantas pessoas existem com deficiência, com algum grau de deficiência, e quantas a gente vê na rua? Vê pouquíssimas, né? E se a gente for ver todas que têm grau de deficiência, a rua estaria cheia, sabe? Os locais estariam cheios, mas a gente vê pouco, porque muitas pessoas acabam realmente ficando em casa por causa dessa condição. E aí a gente vê lá nos Estados Unidos, por exemplo, até na Europa, mas mais nos Estados Unidos, que a Europa ela não foi tão planejada assim. A gente vê nos Estados Unidos muitas pessoas com deficiência na rua, não só soldados, pessoas, por exemplo, idosos, pessoas que sofreram algum acidente, porque lá eles têm condição, né? Então é bem interessante. Mas eu queria falar da parte que você atua, né, de verdade, né? Que não é a parte arquitetônica, que é a parte de beleza. Conta um pouco pra gente o que você faz nessa parte que você atua. Então, tudo começou quando eu, pela rádio, comecei a fazer coberturas de moda, né? Participei de algumas edições de São Paulo Fashion Week como jornalista.
não desfilando, cobrindo mesmo o evento. E diante daquela situação, eu comecei a perceber que eu era um ponto diferente dentro daquele universo. De pessoas... Isso eu tô falando de coisa de 10 anos atrás, tá? Não tô falando do atual movimento dentro da moda, que mudou muito ao longo dos anos. Mas era um espaço onde você via que não condizia com a realidade da sociedade brasileira. E se a gente for pensar a sociedade brasileira, de corpos tão heterogêneos, de norte a sul, leste a oeste. A população do Nordeste é completamente um biotipo diferente do Sul, e por aí vai. E dentro daquele espaço eram mulheres brancas, altas, magras, um perfil único. E aí, quando aparecia uma pessoa com deficiência, nas vezes que eu fui, eu era a única, eu acabava chamando a atenção, por conta de ser aquele ponto diferente. E foi no momento que, quando eu tô falando 10 anos, em que começaram a surgir a rede social Instagram, né? O Instagram era uma rede social somente por fotos. Não é o que a gente conhece hoje, né? O TikTok. E ele estava começando a se popularizar. E aí começaram a surgir blogueiras, influenciadoras que falavam sobre moda, falavam look do dia. E todas elas eram pessoas sem deficiência. E aí diante dessa situação que eu comecei a perceber dessa lacuna, né, desse espaço, ao mesmo tempo que eu comecei a notar que dentro das minhas redes sociais pessoais, que não são abertas, algumas mulheres com deficiência olhavam as minhas fotos e pediam dicas de moda. Falavam: onde você comprou seu sapato, onde você encontrou essa roupa, eu tenho dificuldade de comprar roupa para mim. Muitas vezes o caimento era ruim, elas tinham que comprar no setor que não condizia com a faixa etária delas. E aí, diante de tudo isso, eu falei: poxa, tem um espaço que está necessitando falar sobre. E aí foi quando eu criei o Moda em Rodas. Inicialmente, nos primeiros anos, eu brincava, dizia bem assim, eu abro literalmente meu guarda-roupa, né? Então eu trazia minhas dicas de moda, meus looks. Ainda trago, e ainda é o que o pessoal gosta, mas a partir do momento que eu comecei a notar que eu não podia ser a única pessoa para ser modelo de moda, diante de uma situação, de uma população tão heterogênea. Minhas necessidades, minhas características físicas não condizem com todas as pessoas com deficiência. Eu não posso falar em nome da comunidade nacional de pessoas com deficiência. Então, eu falava: eu preciso ampliar o meu discurso, eu preciso abrir espaço para outras vozes. E eu sentia que as pessoas e marcas que estavam começando a falar com moda inclusiva não tinham espaço para divulgar. E aí foi quando eu comecei a produzir conteúdo. Hoje tem um blog, modaemrodas.com. Não sei se eu posso divulgar. Sim, não. Desculpa, mas além de você divulgar agora, você ainda vai divulgar de novo no final. Que você vai divulgar sim. Tá? Então, é um espaço que não existe no Brasil, onde você pode encontrar matérias, notícias, entrevistas que falam sobre esse assunto. Sempre vai ser moda e beleza, direcionada à pessoa com deficiência. Claro, às vezes eu trago não só iniciativas, mas eu também trago temas que eu acho que precisam ser discutidos e que a mídia, em tese, ainda não fala. Já se fala sobre moda inclusiva, mas ainda fala sobre uma moda, uma questão muito superficial. E aí eu vou trazer 2 exemplos. Agora, onde a gente está gravando essa matéria, a minha última postagem foi sobre os pincéis
acessíveis criado pelo Grupo Boticário. Pincéis para pessoas cegas ou com baixa visão. Então, eu me entrevistei um gerente responsável por esse setor e ele fala sobre toda essa questão. Então, eu estou falando sobre um produto que foi lançado. E também, por exemplo, ano passado, no período do Dia das Mães, eu conversei com 2 mães com deficiência, uma com nanismo e outra com deficiência física, usuária de cadeira de rodas, para falar sobre a ausência de roupas para gestantes para esses corpos. Uhum. Então, fazendo uma crítica ao mercado. Olha, existem mulheres com deficiência, existem mulheres que engravidam, existem mulheres que gostariam de consumir nesse segmento, e infelizmente o segmento não está enxergando esse potencial, esse grupo, né? E aí, se for pensar logo, moda gestante, que é uma moda que foi adaptada para o corpo em transformação, que é um corpo que transforma todo, o corpo da mulher, seios, quadris, tudo para conceber um filho, né? Uma gestação. Isso é uma moda em transformação, porque não pensa numa moda em transformação pensando no corpo que é também que passou por uma transformação ou que vive uma transformação, entendeu? Uhum. Elô, você desfilou também, não desfilou? Já fiz modelagem, já modelei para algumas marcas, mas eu falo assim que foi uma coisa que não faz parte do meu currículo. Na realidade, eu me considero mais jornalista e produtora de conteúdo, mas já modelei, mais por hobby. Eu não me considero profissional. Até porque depois que eu fiz alguns trabalhos de moda, eu vi o quão difícil é. As pessoas, quando pensam em modelos, acham que é muito fácil. Só você acordar, se maquiar e tirar uma foto. E não, você tem que entender aquela marca, você tem que entender a concepção que ela quer passar para aquela imagem, aquele produto que ela vai divulgar. E você tem que... É como se você estivesse interpretando um personagem. Não é você, quando você está modelando. Uma coisa é você tirar uma foto para botar nas suas redes sociais. Outra coisa é você tirar uma foto para estampar uma campanha. É difícil. E você tem que, com um gesto, com uma pose, com um olhar, passar toda aquela comunicação que a empresa, a marca, aquela campanha exige, né? Entendi. E o teu blog, você nota que tem bastante procura? Tem muita gente procurando informação sobre o que você está demonstrando, o que você está fazendo? Olha, Sidney, eu trabalho com mercado de nicho, né? Uhum. Eu não trabalho com... Então, se você for pensar, é um trabalho único que eu produzo hoje e ele tem uma busca muito, muito grande por pessoas que querem entender, que estudam. Então, meu público hoje nem sempre são pessoas com deficiência. Na realidade, eu estou falando muito para empresários da indústria que quer trabalhar com esse público, mas não sabe como. Eu estou falando muito com estudantes de moda. Eu tenho uma busca muito grande por estudantes de moda, design, publicidade, jornalismo, né? Eles querem, eles não têm... A gente não tem uma bibliografia, a gente não tem documentários, a gente não tem muito trabalho sobre essa questão. A gente tem até alguns trabalhos acadêmicos que, infelizmente, acabam sendo engavetados, né? E estudiosos e professores da área, né? Então, esse é meu público hoje, justamente, foi com esse objetivo inicial, de ser um conteúdo para a educação nessa área. Eu promovo palestras, né, para empresas. Então, já fiz muita palestra para grandes marcas falando sobre essa questão, né? Então, hoje eu posso me considerar uma especialista
sobre o tema, porque eu não falo sobre moda para mim. Isso é muito importante. Eu falo sobre moda pensando na diversidade que é esse grupo de pessoas com deficiência. É interessante, porque quando você estava falando, eu estava imaginando que o teu público eram as pessoas com deficiência. Eu não estava imaginando que eram as pessoas Não, que tem, trabalham... tem. Sim, não, eu entendi, mas assim, eu nunca ia imaginar que tinha, por exemplo, o pessoal que trabalha com moda, pessoal de empresas acessando o teu blog para ter informações. Isso é melhor ainda do que eu estava imaginando, porque você está criando como falar, você está criando uma visão nova para essas pessoas que estão no mercado, que estão entrando no mercado ou que já estão no mercado, que vão produzir coisas para as pessoas com deficiência, né? E aí... A gente tem que pensar, por exemplo, Sidney, por exemplo, segundo a ONU, nós somos, no mundo, 1 bilhão de pessoas. 1 bilhão? De Então, 8 bilhões? de 8 bilhões? Então é mais do que 10%. Eu não vou fazer a conta rapidinho aqui que eu vou errar. ONU, nós somos 1 bilhão. Então, é muita gente. Então, e é aquilo que eu falei, a gente não vê na rua. Aqui no Brasil, né? Existem deficiências invisíveis, tá? Uhum. Então, se a gente for pensar, uma pessoa com... Às vezes você tá no metrô, a pessoa usa uma prótese, mas ela tá de calça comprida e você não percebe que ela é uma pessoa com deficiência física. Sim. Se a gente for pensar a pessoa ostomizada, que é a pessoa que utiliza uma bolsa, né? Aquela bolsa que fica na região do abdômen, uma ostomia. É uma deficiência invisível. Mas que também, falando de moda, tá? Que ela tem dificuldade, às vezes, de colocar uma roupa. Ela tem que ter truques para disfarçar a bolsa, ou que tem que ter uma facilidade quando ela for ao banheiro, esvaziar e não se sujar, entendeu? Então, existem várias questões quando a gente fala de moda. Então, a moda, estou falando para a pessoa com deficiência, ela tem que seguir algumas características. Ela tem que trazer conforto, ela tem que trazer caimento, porque quando a gente fala em moda, a gente vê um manequim numa loja, ele sempre está em pé. É verdade. Ele nunca está sentado. E se você for pensar, você está sentado agora. O caimento da sua blusa não é a mesma quando você está em pé. Sim. Então, por exemplo, quando a pessoa projeta uma roupa, é sempre um corpo que está em pé, como se fosse ele desfilar, mostrar em pé. Para uma pessoa que está em uma cadeira de rodas, é diferente. Então, ela tem que trazer conforto, ela tem que trazer caimento, ela tem que ser prática, tanto para a pessoa com deficiência ou para aquele pro seu cuidador. Então, muitas vezes só para você ter uma ideia, a pessoa gasta 2, 3 vezes mais tempo para se vestir. Isso impacta na vida dela inteira, para ir no banheiro. Ela tem que acordar mais cedo para colocar uma roupa do que uma pessoa sem deficiência. Ela tem que, por exemplo, se ela for para um lugar, ela tem que pensar, eu vou para um lugar, eu vou ficar X horas fora de casa. Eu vou ter que pensar numa roupa que seja... Será que tem banheiro acessível para mim? Se não tiver banheiro acessível, eu tenho que pensar numa roupa que seja prática de pôr e tirar. Então, são detalhes que a gente pensa, a moda é muito fútil, não é? E aí, por exemplo, uma adaptação que facilite o cuidador. Às vezes a gente está falando de uma pessoa com 1,80 m de altura, a gente está falando 50, 60, 70 quilos, que a pessoa tem dificuldade de se mover, e às vezes precisa de 2 pessoas para ajudar a colocar uma calça. Então, são várias questões. Então, e se eu for falar, eu gosto muito de falar sobre essa questão, porque assim, todo mundo acha que a moda inclusiva é uma moda única para todos os tipos de deficiência, e não é. Um exemplo, pessoas com deficiência auditivas, elas precisam do quê? Das mãos livres, para fazer a comunicação via Libras, que é a língua de sinais. E para isso, bolsos para elas são muito bons, para elas armazenarem seus pertences, carteira, celular. Entretanto, para uma pessoa usuária de cadeira de rodas, bolsos traseiros são ruins. Os bolsos, porque é um tecido a mais,
tem a costura, e aquilo, imagine uma pessoa sentada 5, 6, 7 horas em cima daquela costura de uma calça jeans. Pode machucar, pode trazer escaras. Então, para uma adaptação para um tipo de deficiência é totalmente diferente para outro. Não, e você falou uma coisa que me chamou a atenção, que a moda ela é projetada para quem está em pé. E aí você falou, e você está sentado agora. E eu vou falar a verdade, a minha calça está me incomodando. Eu sentado agora, a minha calça está me apertando em determinadas partes que está me incomodando, que ela foi projetada para estar em pé, não é assim? Pois é. E aí fica imaginando... E aí você se levanta para aliviar. Sim, exatamente. Exatamente. Agora, uma pessoa que está numa cadeira de rodas não pode se aliviar. E aí, eu nunca tinha pensado nessa história do bolso atrás. Eu nunca tinha parado para pensar. Não tem como pensar. E olha, um detalhe assim que não é detalhe. Na verdade, não é detalhe. Por isso que é importante ouvir, não é? Sim. Ouvir todas as pessoas, né? Lógico. E, aliás, Então, por isso que a gente trabalha. E claro, tem que trazer tudo isso estilo, né? Porque você não vai fazer uma roupa cheia de adaptações e ficar com cara de roupa hospitalar. Uhum. A gente quer estar na moda, a gente quer estar na tendência, e também são várias características quando a gente fala sobre moda, né? Desculpa, Duca, Não, porque você está falando das roupas, né? Você teve dificuldades para encontrar o seu look, o seu estilo ao longo da vida? Até hoje. Bem, eu falei no início do nosso bate-papo, quem tá acompanhando, eu tenho baixa estatura, eu tenho menos de 1 metro de altura. Então, eu faço compras no setor infantil. Não tem jeito. Meu tamanho é 6, 8 anos infantil. E não tenho nenhum problema de falar, eu tenho 39 anos. Eu não posso, eu sempre brinco, né, nas minhas palestras, eu não posso sair por aí vestida de frufru e rosa e babados e laços. Querendo ou não, a moda, ela é comunicação, ela é o nosso cartão de visita. Então, a maneira como eu entro dentro de um ambiente, da forma como eu estou vestindo, eu já chamo atenção pela minha condição e pela cadeira de rodas. Então, eu sempre falo, eu utilizo a moda para amenizar esse impacto capacitista do olhar que existe na nossa sociedade, que é uma questão estrutural, como eu já tinha falado. Então, eu tenho muitas dificuldades, primeiro por conta disso, de encontrar, hoje nem tanto, mas encontrar modelos, né, de roupas, calçados e por aí vai. E assim, às vezes o problema não é nem a roupa, hoje em dia são detalhes. Então, lingerie, sapato de salto, biquínis, porque você for pensar, criança, se for pegar uma roupa de banho, né? Criança não tem seio, eu tenho seios, sou uma mulher. Apesar de um corpo pequeno, eu sou uma mulher. Então, muitas das roupas, de algumas peças, eu tenho que ou mandar fazer, tem que ser sob medida. E quando a gente fala sob medida, são peças únicas. A gente vive numa indústria que a gente produz em alta escala. Então, esse tipo de peças, quando eu tenho que procurar uma costureira especializada nisso. E são sempre produtos mais caros. E nem todas as pessoas com deficiências, elas conseguem arcar com isso. E muitas das vezes eu tenho que fazer uma adaptação, entendeu? Eu compro uma peça que, estou falando no meu caso, que fica muito bem no meu tronco, mas no meu braço ele é curto. Aí eu sempre tenho que fazer adaptação da manga, da calça, da perna da calça, fazer ajustes da calça. Então, isso sempre foi a vida inteira. E eu tenho uma concepção do meu corpo. Eu sei às vezes eu consigo entrar numa loja, bater o olho e saber se aquilo vai ficar bom ou não. Mas mesmo assim, nós, pessoas com deficiência, nós sempre temos que experimentar nossas roupas dentro de uma loja. Para mim é normal eu entrar com 30 peças no provador e apenas uma peça ficar boa em mim. Isso é absolutamente normal. Entretanto, eu sou neta e sobrinha de costureira, né?
Então, eu tenho essa vantagem porque eu sempre tive pessoas dentro da família que faziam essas adaptações. Só que eu tenho que pensar que a população com deficiência não tem esse privilégio que eu tive. E aí a gente fala, quando eu falo sobre capacitação de nossas costureiras também, de estarem abertas a atender esse público. Eu recebo, e aí você, né, Sidney, você fala assim, seu público. Dentro do Instagram eu recebo muitas pessoas, mulheres com deficiência, pessoas com deficiência, falam assim, onde você comprou essa roupa? Eu moro não sei aonde e eu não consigo encontrar roupa para mim. Você me ajuda? Então, o público com deficiência, ele tem muito nessa questão. Eu preciso de ajuda. E uma das reclamações deles minha costureira do meu bairro não me atende. Mas porque elas são habituadas a só trabalhar com adaptações simples. Aí elas veem um pouco fora do que ela está habituada a trabalhar. E aí fala assim, eu não sei trabalhar com aquela pessoa e perde a venda. Então, às vezes, assim, eu falo muito sobre a questão das costureiras. Vocês estão perdendo um filão econômico muito grande. O que eu estava pensando, você estava falando isso, estava pensando, por exemplo, se tem uma loja, pode ser até franquia, por exemplo, especializada nisso, com costureiras especializadas dentro da loja também, isso daí é um baita de um mercado, porque você acabou de falar 1 milhão de pessoas, é um baita de um mercado. Quer dizer, as pessoas estão perdendo esse mercado, né? E é interessante. Se a gente for falar, não existe um corpo padrão. Corpo padrão é uma palavra instituída pelo mercado, pela sociedade, mas e aí eu posso te falar, eu entrevistei uma vez uma profissional da BNT e falei sobre isso, sobre a questão da padronagem de peças, né? Tamanho PMG, tinham sido ampliados para outros corpos. E ela falou bem assim, Heloísa, a gente nunca vai conseguir criar uma padronagem para todos os corpos. Porque nenhum corpo, não estou falando de ter ou não uma deficiência. Estou falando corpo, sem deficiência. Nenhum corpo é igual ao outro. Seu corpo não é igual ao do Duca. Se fosse pra gente padronizar uma peça que coubesse em todos, só seria a burca. Sim. É a única peça que poderia, você encaixa aqui e acabou. Mas não existe. Então, quando a gente fala sobre, por exemplo, oferecer um ajuste que seja mínimo, sei lá, troca de um botão caseado, vou falar na questão da pessoa com deficiência, tá? Em vez de ser o botão de tradicional, a gente trocar por botão de imã. Existe. Sim. O botão de imã, ele ajuda para quem não tem os membros superiores ou tem dificuldade de fazer esse movimento pinça, né? Então, o botão de imã, ela dá autonomia para a pessoa poder abrir e fechar uma camisa, por exemplo. É uma adaptação simples. E que se você for usar uma camisa com botão de imã, não vai fazer diferença nenhuma para você. E é verdade. E, nossa, ajuda muito, né? E assim, e até se tivesse camisa de botão de imã para mim, eu ia querer usar, mesmo eu não precisando, porque facilita tanto a vida, né? Quem usa manga comprida, o homem que costuma usar manga comprida, sabe o que é abotoar aquele botãozinho aqui. É uma desgraça, né? E se fosse imã era bem melhor. Mas você está falando, eu também lembrei de uma coisa. Eu não vou falar qual país, mas assim, eu costumo ir para um país para dar aula que a população é majoritariamente indígena. E eles são pequenos, são baixos. Pequeno perto de mim, que eu tenho 1,83 m. Eles têm, a média da população é tipo 1,70 m dos homens. E eu calço 44. E eu vi que tinha uma marca de tênis lá que eu gosto muito e estava metade do preço aqui do Brasil. E eu fui comprar. Não existe. Não tem 44 lá. Eu entrava na loja e falava, eu queria um número tal. Porque não vai ter saída. Não vai ter saída. Porque não vai ter saída. Então, assim, eu que não tenho deficiência, eu tive esse problema. Eu já senti um problema assim, né? Que é muito pequeno, tá? Não estou querendo comparar com, por exemplo, quem não consegue abotoar uma camisa. Mas eu estou dizendo assim, imagina o pessoal que tem a deficiência, quantas coisas acontecem que a gente nem... Né? Eu e o Duca aqui, a gente é privilegiado, a gente não imagina as coisas que acontecem, né? Na realidade,
Quando você fala assim, eu não consigo, mas é porque você tem aquela questão do desejo. Desejo de consumidor. Sim. Então você desejaria ter aquele tênis, aquele calçado, mas aquele calçado não está disponível para você. Então quando a gente fala pessoa com deficiência, imagina, ela tem desejos, hoje em dia, nós somos bombardeados por imagens, venda, compra, consuma, você precisa ter, que querendo ou não, é uma extrema bobagem, se a gente for pensar nisso, né? Mas a gente é bombardeado e a gente não consegue ter. Sim. E a gente não consegue consumir. Então, foi a vida inteira. Hoje, essa concepção está felizmente mudando. Mas a gente ainda está muito na teoria e pouco na prática. Um movimento que avançou muito, que eu gosto de fazer a comparação, é o movimento plus size. Hoje é um movimento que a gente, com muitos problemas ainda, mas a gente vê, por exemplo, lojas de departamentos que já trabalham uma numeração maior, a gente vê lojas especializadas, a gente entra em shopping e a gente já vê numeração maiores. Isso eu estou falando alguns 10 anos, há 10 anos a gente não via. Então, o movimento plus size é um movimento bem consolidado na moda, que é o que a gente gostaria dentro do movimento da moda inclusiva, ou moda adaptada. Entendi. Então faltaria o small size, né? Na verdade, faltaria... Não, voltaria... Não, muita coisa. Voltaria a gente encontrar peças em que a gente... Eu vou te dar uma questão muito simples. Pessoas com deficiência visual, elas abrem o armário para elas não conseguem ver estampas, pessoas cegas. Então, se você abre seu armário, você vê uma camisa estampada, uma camisa preta, para ela no toque vai ser igual, porque ela enxerga pelo toque. Então, por exemplo, o que custaria para uma loja ter uma etiqueta com QR Code, em que ela mirasse o celular dela e aquele QR Code explicasse, descrevesse aquela peça. É mesmo, né? Interessante. Então falta uma... Interessante. Né? Então são questões assim, a gente pensar em uma moda em que eu consiga atender outro público que está a vida inteira excluído. Bem isso, excluído histórica, mesmo, né? Muito interessante esse excluído de todas as maneiras. É bem interessante mesmo, né? Porque ela acaba chamando a atenção, né? Sim. Um assunto que é muito pertinente, é um assunto que há muitos anos, como a própria Elô falou, histórico, né? E ninguém pensou nisso, né? Você imaginava? Não. O que ela está falando aqui pra gente, Heloísa, o que você está falando pra gente, eu tô aprendendo agora. Tá? É verdade, eu estou aprendendo agora. Eu nunca ia imaginar isso que você acabou de falar da pessoa com deficiência visual. Eu não ia imaginar que um simples QR Code ia ajudar tanto na vida da pessoa, né? Para ela saber o que ela está vestindo. Ela não sabe o que ela está vestindo, a cor, se tem estampa, ela tá se não vestindo, tem. ela não sabe como é o procedimento de lavagem daquela peça. Também, olha, que importante. Verdade. Né? E que não vai fazer diferença nenhuma para mim e para você. Sim, nenhuma. Para mim, que diferença vai fazer ter um QR Code ali? Pois né? Não muda nada Não pra muda gente, nada. mas é tão importante. E vai incluir muita gente, né? Muita gente vai ser incluída. E Elô, você participou também de um projeto, né, com a Secretaria do Estado de Pessoas com Deficiência, né? Conte um pouco desse projeto. Eu sei que você ajudou, né? Foi lançado nessa semana, né? Estou falando na semana do início agora de fevereiro, e foi lançada a primeira cartilha, cartilha de teletrabalho para pessoas com deficiência ou com alguma neurodivergência. É uma cartilha direcionada para empresários, empresas e profissionais de recursos humanos, por exemplo, que tem o objetivo que a gente tem uma lei de cotas, em que, felizmente, né, se não fosse ela,
Boa parte das pessoas com deficiência não estariam inseridas dentro do mercado de trabalho. Felizmente, ainda no Brasil, a gente tem que aplicar leis para que certas situações mudem, né? Só que uma das questões que a gente já falou logo no início do nosso papo é a falta de acessibilidade arquitetônica. Então, como é que a gente inclui esses profissionais e a gente percebeu que o teletrabalho pode ser uma alternativa para a inclusão desse trabalhador, desse profissional. Só que, entretanto, não é colocar a pessoa no teletrabalho e acabou. Existem práticas, existem dicas, existem questões que têm que ser trabalhadas. Então, a Secretaria do Estado do Direito da Pessoa com Deficiência aqui de São Paulo, o governo, né? Ela lançou, em parceria com a empresa Consolidar, a qual eu faço parte, e também a SOBRAT, que é a Sociedade Brasileira de Teletrabalho. Então, um trabalho em conjunto. Eu sou autora de um desses capítulos, né? E eu trabalhei também na revisão. Então, só para entender assim, o teletrabalho seria ideal? Não. O ideal seria que a pessoa com deficiência ela pudesse participar dentro da empresa, conviver com os demais, ter essa experiência de estar na rua, né? Estar dentro do ambiente, participar do happy hour, da hora do almoço, etc e tal, que ainda pode ser feita, né? Mas diante de uma situação em que a gente ainda está no momento de transição, o teletrabalho talvez seja uma opção. Entretanto, a gente tem que fazer o teletrabalho sem esquecer que existe do outro lado da tela uma pessoa. Então, a gente não tentar humanizar também essa questão. Então, esse guia, ele traz isso, que a gente fala muito, né? Para não tornar aquela pessoa como se fosse um vaso de planta ali dentro da empresa, né? Ela tá ali só para enfeitar por conta da sua deficiência, que é novamente o capacitismo, né? Quando eu contrato pela deficiência e não pela capacidade, não pelo currículo daquele profissional. É que o medo é que, por exemplo, a lei, que é lei de cotas, que faça com que, por exemplo, uma pessoa seja contratada somente para cumprir a cota. É isso que tem que tomar cuidado. Por exemplo, eu já vi em comércio, né? Não vou falar que tipo de comércio que todo mundo já vai saber, que eles contratam, por exemplo, pessoas com síndrome de Down e a pessoa fica no canto. Fica no canto por quê? Porque é só porque tem que contratar a cada tantos funcionários, tem que ter um deficiente, alguma coisa, e aí a pessoa fica lá no canto e não ajuda, não consegue fazer muita coisa, ou coloca num servicinho não desenvolve, simples. Ela não faz parte da equipe. Isso, exatamente, porque ela só está cumprindo a cota. Ela não é dada a oportunidade. Só está cumprindo a cota. A lei de cotas, ela precisa existir, ela não pode acabar. Se a gente acabar com a cota, o que acontece? As empresas elas não querem contratar. Sim, eu não estou falando de acabar. Eu não estou falando de acabar com a cota, eu estou falando assim de... mostrar mais, o teu trabalho já está fazendo isso, né? Mostrar mais, a empresa ter a consciência, conscientizar a empresa de que é uma mão de obra, não é uma pessoa que... É uma pessoa que vai desenvolver. Educação. Sim, educação, educar, né? Educação. Uhum. Só que para isso, Sidney, a gente tem que quebrar conceitos e preconceitos que estão enraizados, entendeu? A mesma questão quando a gente vai falar sobre outros movimentos, o movimento LGBTQIAPN+, ou a gente vai falar sobre o movimento racial, a gente vai falar até do movimento etarismo, que é outra questão que está falando do mercado de trabalho, né? Eu não quero pessoas com 50, 60 mais que se sentem discriminadas para serem contratadas porque a velha, antiga mentalidade empresarial acha que ela não serve mais, né? A gente tem isso. A gente está enraizado quando a gente fala a população 50 mais acha que não serve para mais nada. Prova disso é a moda. Uhum. Eu estou saindo totalmente do foco, mas a gente for pensar televisão e por aí vai, cinema, novela, audiovisual, né? Pessoa 50 mais, ela é excluída. Uhum, então a gente está num processo de tentar
mudar essas questões, movimentos sociais. E aí a gente fala da pessoa com deficiência. E aí, uma das alternativas, eu não posso eu não posso destruir uma cidade, um bairro, e transformar ele inclusivo da noite para o dia. Infelizmente, é impossível. Existem também barreiras naturais, né, Sidney? Que a gente nem falou sobre isso. Se a gente for pensar numa cidade como São Paulo, de ladeiras, ladeira para cima, ladeira para baixo, que é a geografia natural da cidade dela. Isso também é ruim para a pessoa com deficiência, mas o que a gente pode fazer? Uma pessoa com deficiência física, uma cidade litorânea, sempre vai ser melhor para circular. Aí a gente vai estar falando de barreiras naturais mesmo. Aliás, você veio de Aracaju, né, Elô? Sou natural de Aracaju. E qual é muita diferença para São Paulo em relação à acessibilidade? Sim. A gente tem que entender que São Paulo, felizmente, é uma das... Ela não é a cidade mais acessível. Eu não posso falar eu não conheço o Brasil inteiro, né? Eu teria que ter uma visão nacional. Eu conheço várias cidades, vários estados, e sempre eu chamo a atenção quanto a isso. Aracaju, ela tem um ponto que ela é litorânea, então ela é um plano. Então, para circular na rua é muito mais fácil do que eu pegar vias aqui em São Paulo, que é ladeira para cima, ladeira para baixo, igual Lisboa, né, em Portugal. Por outro lado, ainda tem dificuldade de questão. Por exemplo, São Paulo, você já tem 2 vias. Você pega a Avenida Paulista, que é modelo de acessibilidade. Então, a gente tem todas as nossas estações de metrô possuem elevadores, possuem piso tátil. A gente tem transporte público, que permite, né, a gente ter uma malha mais ou menos de ônibus favorável para a circulação daquelas pessoas. A gente tem uma equipe metroviária que foi treinada para receber, né, o cidadão com deficiência. E, infelizmente, a gente vê em cidades menores pouco investimento. É muito normal você atravessar uma rua, lá você vê rampa numa ponta e não vê um rebaixamento da calçada em outra, né? Então, São Paulo, nessa questão, é bem melhor, só que assim, eu estou falando de uma região central. Se a gente for para uma região mais periférica de São Paulo, a gente vai encontrar a mesma situação que sei lá, em Aracaju ou outras capitais, né? E aí é uma coisa que o Sidney fala bastante. Quando a gente oferece esses recursos, oferece essas ferramentas, a gente vê pessoas com deficiência na rua. Então, em São Paulo, a gente vê muito mais do que em outras cidades do Brasil. É porque a água é diferente? Não, é porque não temos... a gente não oferece recursos para que elas circulem. Então, se não tem transporte público, boa parte da população com deficiência que não tenha recursos financeiros, que não pode, sei lá, ter um carro próprio, um carro adaptado, que é caríssimo, ela possa circular, né? Então, uma vez eu pedi um ex-secretário do governo de São Paulo, ele falou assim, a deficiência não está na gente, a deficiência está no bolso. Então, se você tem dinheiro, você é pessoa com deficiência, você consegue circular nos ambientes. Se você não tem dinheiro, você não consegue. Eu vou dar eu acho que tem que conscientizar primeiro a população, né, bem conscientizada, para a população cobrar dos políticos, cobrar da prefeitura, cobrar... Porque, assim, eu vou dar 2 exemplos aqui que são absurdos, que eu vi... Tem um que eu via sempre e tem um que eu vi ontem. Que, assim, tem uma praça no Ibirapuera, aqui, perto do Ibirapuera, que tem a rampa que você falou, para descer da calçada e para subir do outro lado. Tem dos 2 lados, uma maravilha. Fora da faixa de segurança. A faixa de segurança está a 20 metros da coisa. Quer dizer, você sai na rua. Não tem aquela faixa de segurança, não tem a faixa de pedestre para atravessar. É um absurdo. Tá lá, tá até hoje. Eu passei anos indo atender um animal ali
E eu vi aquilo ali e falava, não acredito que fizeram isso. E está lá até hoje. E o que eu vi ontem, na Zona Norte, a prefeitura tá refazendo algumas calçadas para colocar aquela lajota para pessoas com deficiência, para guiar com deficiência. E tem uma árvore enorme no meio da calçada, de uma das calçadas. Eles fizeram a lajota até a árvore e depois da árvore. Ou seja, a pessoa com deficiência vai bater na árvore. Mas a árvore está lá. Tem que te retirar, assim, não vai matar a árvore, tem que transplantar para outro lugar. Ela não podia estar no meio da calçada, bem no meio, né? Tem que fazer um planejamento, não adianta do jeito que fizeram. Então, assim, a população tem que, por exemplo... E tem gente que faz isso, tem blogs que fazem isso. Tiram fotos dessas barbaridades e colocam na internet cobrando. Só que são poucas coisas. A gente tinha que cobrar mais. Por exemplo, o prefeito fez isso, não voto mais nele. Devia ser assim. Só que não acontece, né? Infelizmente. Eu acho que também a gente fala dos nossos governantes, não estou querendo passar pano, mas é a própria população mesmo, com deficiência, de exigir seus direitos, né? Então, novamente batendo na tecla, outros movimentos eles tiveram muito mais conquistas que a pessoa com deficiência, justamente por essa razão. E aí não falo só pessoa com deficiência, o governante que você votou, o vereador, o deputado, o senador, não estou falando só prefeito, governador e presidente, mas estou falando as outras instâncias. Eles fizeram alguma coisa referente à sua causa, às suas necessidades, porque se você vota nele por alguma questão, Então, você está acompanhando, você está exigindo. Então, se aquela pessoa... E infelizmente, é uma questão, né, Sidney? Novamente, educação. Se a gente não tiver consciência sobre o nosso papel como cidadãos, de cobrança, né, de fiscalização, a gente vai continuar como a gente está até hoje, né? E para a população com deficiência, simplesmente hoje a gente tem as redes sociais, que é um espaço que você pode fazer esse movimento de denúncia, né? O que foi o Black Lives Matter nos Estados Unidos, se não fosse as redes sociais. Uhum. Tudo bem que a gente não acabou com o racismo, mas foi um movimento... mas aos poucos vai melhorando, né? Mas assim, eu estou falando justamente da população que tem que saber em quem vota, né? E se você sair agora na rua, perguntar para as pessoas em quem você votou para vereador, para deputado, para senador, eles sabem quem votaram para governo, às vezes, mas o pessoal não sabe em quem votou para senador, não sabe o que um senador faz, não sabe o que um vereador faz, o deputado estadual, então, ninguém sabe nem que existe, né? Então, esse é o grande problema. Muitas pessoas, não estou falando todo mundo, não sabem, votam assim. Eu já vi gente pegando santinho no chão e falando, eu não tenho quem votar, vou votar nesse, né? Então, aí fica difícil, é horrível isso. Fica difícil você conseguir realmente mudar a cabeça das pessoas e mudar a cabeça também dos governantes, né? A gente tem que exigir mais. Eu sei, se você me perguntar, eu não vou falar, mas eu sei todo mundo que eu votei e eu acompanho pela internet todo mundo que eu votei, já escrevi cobrando, já tive resposta desses que eu votei e eu fico em cima, eu sou chato. E eu acho que todo mundo tinha que ser assim. Não, com certeza, né? E Elo, você sentiu algum preconceito em relação ao seu trabalho, algum outro jornalista? Como é o seu trabalho em relação aos outros jornalistas? Você acha que você é bem recebida? Como eles veem, né, o seu trabalho? Exatamente. Eu nunca sofri preconceito pela categoria. Felizmente, é um trabalho bem aceito. Tanto que eu já concedi entrevista para vários veículos, né? Teve um ano, agora eu não vou lembrar o ano, tá? Teve uma edição especial da revista Cláudia, no mês da mulher, em que eles fizeram uma seleção de projetos femininos, né? Que eles consideraram relevantes. E eu fui uma
um dos rostos que estampou essa edição, né? Então, eu não, porque assim, novamente, meu conteúdo é de nicho. Eu não estou brigando com jornal X ou Y. Na realidade, eles até me procuram muitas vezes para entender esse segmento. Estou falando moda, né? Então, eles falam assim, não lembro, eu não lembro qual foi recentemente. Eu fiz uma sugestão, eu concedi uma entrevista, e depois eu falei assim, olha, sabe o que falta para a pessoa com deficiência entender esse mercado? Isso aqui, ela precisa conhecer as marcas. E muitas vezes as marcas não têm espaço para serem divulgadas em grandes veículos, né? Aí eu falei assim, por que você não faz uma matéria que você seleciona alguma dessas marcas e apresenta, ó, essa marca tal? Porque quando a gente fala marcas, são marcas pequenas, cada uma ela trabalha com segmento, um consumidor com um tipo de deficiência, né? E eu falei assim, eu posso te dar uma lista. E ela disse, eu gostei da ideia, eu vou conversar com minha chefe, e foi aprovada. Então, assim, eu tenho uma boa relação com o mercado, com a categoria, porque o meu trabalho, ele é um trabalho diferenciado ainda, né? Em relação aos demais. Me fala uma coisa, você tem alguma empresa que você elogia, assim, você acha que é exemplo nessa área que você trabalha, assim, que você fala, essa daqui está trabalhando do jeito que eu gostaria? Empresa grande ou pequena? Pode ser qualquer uma, desde que assim, você fale, essa daqui é um exemplo a ser seguido. Essa vale a pena, um exemplo a ser seguido. Olha, é até difícil, porque eu gosto muito de falar da Equal Moda Inclusiva, que é da Silvana Louro, que é lá do Rio de Janeiro. Sim. Porque ela foi pioneira no que a gente fala roupas para pessoas com deficiência. Uhum. Então, ela trabalha com público mulheres adultas com deficiência física, e ela faz roupas mesmo modelo de roupa, para pessoa com deficiência e para pessoa sem deficiência. Mesmo modelo. Então, ela está muitos anos no mercado. Ela é muito conhecida para quem trabalha com segmento, tá? E ela tem uma sacada muito interessante, porque ela trabalha muito com collabs. Ela é uma marca pequena, se a gente for comparar com as lojas de departamento, com e-commerce, né? Eu não quero citar. E quando ela fala collab, é tipo assim, ela fez com várias empresas, uma das últimas que foi muito bacana. Ela já fez 2 coleções, que é a Reserva. E o que acontece? Que eu sempre falo para as marcas, você quer trabalhar com o público com deficiência, mas não sabe como? Faça collabs com aqueles que já trabalham, com essas marcas pequenas. Então, vocês pegam a estrutura que vocês têm, tipo estrutura de maquinário, de equipe, de marketing, com o conhecimento da empresa pequena, que ela tem todo esse know-how, mas ela não tem o que vocês têm. Então, a Silvana, ela fez com várias, uma delas foi a Reserva, e a Reserva, ela não só fez uma coleção com roupas adaptadas, ou colocou pessoas com modelos com deficiência. A Silvana, ela está tentando mudar a mentalidade dentro da empresa. Uma delas, eu convido até quem for em uma loja da Reserva, já tem QR Code, que a pessoa com deficiência visual, ela consegue ter a descrição da peça, ela consegue ter o atendimento por um vendedor virtual.
tem o sistema de Libras dentro da loja, para a pessoa com deficiência auditiva conseguir se comunicar dentro e fazer sua compra. Eles estão trabalhando com acessibilidade digital dentro das suas redes sociais. Eles estão contratando, eles estão com uma equipe de contratação dentro de pessoas com deficiência. Então, essa seria outra questão, né? Não é só eu sou a indústria, eu vou fazer uma coleçãozinha lá e acabou, isso é inclusiva. Mas a sua loja está adaptada, você tem profissionais com deficiência em todos os setores, você treina os seus vendedores para receber a pessoa com deficiência, os seus canais digitais, eles estão adaptados com recursos para receber essa pessoa com deficiência, e por aí vai. Então, esses dois aqui dentro do Brasil, eu falaria a Equal como moda inclusiva, né, uma marca destinada a esse público, e a Reserva, que tem aos poucos abraçado esse consumidor em todos esses seus eixos. Tá 100% acessível? Não, ainda não tá. É uma questão que vai ser gradual, tá, Sidney? Legal. Você falou que faz palestras, né, para empresas. Isso. Se uma empresa quiser te contratar, como é que faz? Pode acessar o modaemrodas.com, que tem todos os meus contatos ali dentro. Ah, legal. Bem bacana. Ou as redes sociais, todas elas, @moda em rodas. Ah, legal. É bem fácil me achar. É bem fácil mesmo, né? Você quer perguntar alguma Eu coisa? queria saber, Elo, você está lá na Rádio Universitária, né? Você está convivendo com os novos jornalistas, futuros novos jornalistas. Como você vê o jornalismo hoje em dia? Porque quando a gente estudou, a gente fez juntos a pós em comunicação jornalística, era um jornalismo que não tinha influência, e agora a gente está cheio de influencers que estão dando notícias, tem a época das fake news, né? Como você vê o mercado hoje? Eu trabalho com os futuros comunicadores, né? Profissionais de jornalismo e rádio, TV e internet, basicamente, principalmente. Eu não trabalho tanto com os outros eixos da comunicação, que seria o PP e o RP, né? Publicidade, propaganda e relações públicas. É um tanto quanto complexo, tá, Duca? Eu vejo assim, que as redes sociais, elas foram muito benéficas porque antigamente a comunicação ficava restrita, né, até ainda a nossa época, a grandes empresas de comunicação, tá? Então, e aí eu vou falar como pessoa com deficiência, tá? Eu jamais teria surgido, crescido, ou tido visibilidade se não fosse a internet ou se não fosse as redes sociais. Então, eu utilizei a rede social, como muitas pessoas de outros segmentos, estou falando de outros movimentos, elas viram nas redes um espaço onde elas podiam falar, elas podiam se comunicar. Olha, eu gostaria de ter espaço para falar sobre minhas ideias, gostaria de produzir um material, um conteúdo inovador. E isso a gente tem que pensar que foi muito benéfico, né? Então, a gente possibilitou que a comunicação não ficasse restrita a um único público. Então, a gente torna a comunicação mais diversa, a gente não... Enfim, por outro lado, eu vejo assim, os grandes canais de comunicação, e eu li recentemente um artigo sobre isso, né? Sobre a dificuldade que as grandes mídias hoje elas têm para falar com o público jovem. Então, o público jovem, ela não consome os velhos, tradicionais veículos de comunicação. Por quê? Porque é um veículo que não está preocupado, não se preocupou em falar com esse jovem, com essa linguagem. E ela está muito perdida. Então, assim, eu vejo, por exemplo, que se não houver uma mudança de direcionamento editorial, ela vai acabar tendo sérios problemas adiante, justamente porque essa população hoje jovem, ela é o adulto de amanhã. Então, se ela não começar a pegar o hábito dessas fontes, né,
esses meios que são, querendo ou não, ainda confiáveis, a gente vai acabar tendo o descrédito cada vez maior da área, né? Então, hoje em dia, nós, jornalistas, somos bombardeados, vocês são vendidos, são comunistas, são não sei o quê, são de uma linha. Então, toda vez a gente é descredibilizado por conta de um movimento muito maior que utilizou as redes sociais para combater isso. Não estou dizendo que não existam jornalistas. É igual em toda profissão. Tem profissionais tão éticos, tem outros que não são tão éticos. Mas eu vejo essa questão de as redes sociais tem um ponto positivo na comunicação, de abrir espaço, por outro, que conversa com essa população jovem, entretanto, o espaço está em demasia, e aí você diz influenciador. Eu não gosto muito da palavra influenciador, tanto que quando me chamam de influenciador, eu peço para não utilizar. O que é influenciar? Eu influencio quem a quem? Eu não influencio ninguém. Então, assim, eu quando trago meus conteúdos, eu não trago no achismo. Isso é um problema que está dentro das redes sociais, que aí a gente fala que a gente vai ter que, um momento, aí a gente foge da comunicação, mas a gente entra nessas big techs, que a gente vai ter que ter uma regulamentação. O que é feito, o que não é, o que eu posso, o que eu não posso. É censura? Não, não é censura. A gente fazer uma peneirada do que a gente está tendo, o que as pessoas estão consumindo. Não faz muito tempo que uma jovem cometeu suicídio por conta que o nome dela estava rondando por aí por um perfil que se dizia de comunicação livre, né? Se intitulava. Então, isso é um problema que a gente tem que falar, mas e a gente tem que, nós, pessoas, a gente tem que ser um pouco mais crítico sobre o que a gente está consumindo, né? Com base em quê? Verdade em quê? A gente vê uma coisa, a gente acredita, fazer uma pesquisa, mas de onde tem a origem, de onde vem a pesquisa, quem falou isso? A gente precisa ter uma aula, ensinar aos jovens sobre essa questão. Então, eu vejo assim, por exemplo, é uma geração muito tecnológica, mas que está tendo... Não estou falando dos alunos, estou falando dos jovens, né? Mentalmente cansados, porque eles são bombardeados com muita informação. Então, eles ficam extremamente cansados, a tela cansa, né? E, ao mesmo tempo, eles nunca conseguem se aprofundar. Fica sempre numa área rasa. Eu estou falando o jovem, não estou falando de comunicador. O jovem como um todo, né? Então, a gente precisa aprender a ter esses critérios de informação. Você falou uma coisa... muito clara. Você falou uma coisa que, para mim, eu acho muito séria. Primeiro, os influencers, né? Os influenciadores... A gente tá cheio de tudólogos na internet, aquele que sabe tudo, né? Que tem opinião para tudo, que não tem especialidade nenhuma, mas você fala de astronomia, ele acha que sabe astronomia, você fala de política, ele acha que sabe de política, e é esses daí que estão trazendo problema mesmo para a internet. Agora, a regulamentação, eu tenho uma dúvida muito séria. Quem vai dizer o que é certo e o que é errado? Porque a gente tem um país dividido, né, extremamente dividido, e se um lado pegar, vai falar que é certo o lado dele, se outro lado pegar, vai falar que é certo o lado dele. Então, quem falaria o que é certo e o que é errado numa regulamentação? Esse é o meu medo da regulamentação na internet. Para isso, a gente tem que ter uma equipe profissional, de especialistas, de estudiosos, para falar sobre esse assunto. Mas não estou falando sobre a política, eu estou falando que há muito dinheiro envolvido sobre essa questão de não regulamentar, né? Então, o que a gente fala da Deep Web, né? Não é minha área de estudo,
eu leio alguma coisa a respeito, porque a gente precisa estar por dentro, mas eu acredito que não vai caber a questões políticas. Eu acho que a gente tem, como qualquer outra questão, quando a gente vai fazer qualquer mudança de estrutura, né? Independente se é digital ou não. A gente vai falar sobre a mudança da lei do ensino médio. A gente precisa pegar profissionais da área, a gente precisa conversar com professores, a gente precisa conversar com coordenadores, a gente precisa saber quem está vivenciando aquele meio. E a gente precisa ver também questões como que é fora do mundo, do Brasil, questões que estão tendo dado certo. A questão da regulamentação das Big Techs, dessas questões, é que nossa fronteira, né? Vai além da fronteira. É muito, muito complicado, porque sempre vai entrar política, não tem jeito. Tudo vai entrar política. Eu sou um pouco político. Então, vai entrar, porque eu vou dar um exemplo. Você acabou de falar da regulamentação do ensino médio. Se tiver, vamos dividir como está dividido o Brasil, conservadores e progressistas. Está dividido assim dos extremos. Infelizmente, a gente chegou nisso. Se tiver mais conservador, fazendo a regulamentação, a reestruturação do ensino médio, vai ser mais conservador. Se tiver mais progressista, vai ser mais progressista. Como que a gente vai escolher essas pessoas? É isso que eu tenho a dúvida. Como que a gente vai conseguir saber se está meio a meio e se eles não vão se matar lá na hora de fazer essa... Isso a gente tem que acompanhar o projeto, né? Então, é complicado isso daí. Tem que acompanhar o projeto, tem que ler. E aí é uma questão, eu não sou mãe, mas se eu fosse pai de um adolescente, de uma criança, que meu filho ele vai ser impactado com essa reforma, eu estaria atenta sobre essa questão. Sim. Então também tem isso, o que são os interesses. Quando eu falo sobre a regulamentação, é isso, até que ponto eu posso dizer qualquer coisa do Sidney e colocar um gatilho, ou eu posso falar que é para você tomar um remédio e de repente eu tô matando pessoas, entendeu? Sim, então, mas aí... No momento que eu tô tirando vidas, eu acho que a gente tá num momento muito delicado dessa questão que a gente precisa... Então, qualquer um que fala ali dentro, se eu mando você se atirar do prédio, porque é a salvação... Sim, mas aí eu tenho uma crítica nisso daí. Porque, olha, tudo que você está falando, não criticar você, tá? Eu estou falando uma crítica ao pensamento que tem, que tudo que você está falando já existe lei. Se eu mandar alguém se matar, essa pessoa se matar, eu vou ser preso, né? Agora, o que não existe na internet, que aí eu acho que tenha que ser regulamentado, é assim, se eu estou entrando numa rede social, tem que estar o meu CPF, tem que estar meu endereço, tem que estar tudo ali. Não posso criar um anônimo, não posso criar um fake, eu não posso, e é o que está acontecendo hoje. A pessoa cria 20 fakes, 50 fakes, né, perfis fakes, e aí fica fazendo isso. Então, assim... Mas aí é do interesse de quem? Sim, das Big Techs. Essa, quando eu falo a regulamentação, o que acontece? Como é que rede social X, ela identifica, você posta uma foto, é muito engraçado, você posta uma foto e ela, a partir do seu movimentação ali, ela identifica os seus amigos automaticamente. Sim. Mas ela não consegue trabalhar, ela não tem braços para analisar o que é um conteúdo falso ou não, prejudicial. Quantas vezes, Sidney, eu já... vou dar um pequeno exemplo. Eu sou marcada em joguinhos de azar. Eu vi um monte de gente na rede social. E eu pego, denuncio, bloqueio, não sei o quê. E não consigo... E eu não sei se aquela conta foi denunciada, foi apagada ou não. Então, aí, isso sim, isso eu sou a favor. Muito obrigada, não sei o que, não sei o quê. Isso eu sou a favor. Eu não sou a favor, por exemplo... Ih, a gente vai ficar conversando aqui umas 5 horas. E a gente já tá... Mas é que a gente tá mudando completamente. Sim. Eu queria trazer um profissional do tema. Sim, sim. Mas, assim, o que eu digo, assim, tem como regulamentar as empresas. Porque você não consegue abrir uma conta num banco, uma conta falsa.
Então, você não conseguiria abrir uma conta falsa no Facebook, do mesmo jeito, por exemplo. Então, assim, eu acho que isso resolveria, porque lei existe. Lei existe. Se, por exemplo, uma pessoa morre por minha causa, eu vou ser preso. Né? Já existe essa lei. O que está faltando é saber identificar a pessoa. Para mim, é a minha opinião. Né? Essa eu acho que já resolveria praticamente todos os problemas. Não precisaria ter uma regulamentação tão grande assim. Mas é a minha opinião. A gente vai ter que ter uma regulamentação, porque é uma questão que vai muito além disso, né? Uhum. Quem é o culpado? É quem dispôs o espaço ou quem fez? Mas quem fez? Foi uma pessoa ou foi um robô? Então, não pode ser robô. Aí que tá. Tem que ser de um jeito que não pode ser robô. Né? Então é muito complexo, tá? Mas você consegue abrir uma conta robô no Bradesco? Não consegue. Né? Não, então, mas hoje em dia na internet você consegue tudo. Então quando a gente fala... Mas aí por que consegue? Porque quem está por trás não consegue criar uma ferramenta para isso. Então, consegue. Aí que tinha que regulamentar isso, que consegue. Com certeza consegue. Né? Mas legal. Não, é melhor a gente não ficar muito nesse papo, porque a gente vai ficar umas 5 horas nesse papo aqui, não vai dar muito certo, né? Eu queria te fazer umas perguntas, e assim, eu vou te fazer 3 perguntas, você responde o que vier na cabeça, tá bom? Futuro. Futuro? Ai, meu Deus. Futuro trabalho. Bacana. Um desejo. Um desejo que a gente possa se comunicar sem ter que se matar, entende? Que as nossas opiniões não vão além do... Que a gente tenha mais respeito pela humanidade. A gente está falando de polarização. A gente chegou num extremo que... A gente está chegando, acho que a gente ainda não chegou no fundo do poço, mas a gente está perto dele. Então, que a gente tenha mais empatia, mais respeito, mais amor, né? A humanidade. Eu posso dizer que é o mesmo desejo que eu tenho, tá? Indica um livro que você gostaria que as pessoas lessem. Ai, nossa, tem tantos livros que eu gostaria. Eu vou indicar um que é da editora... Eu posso falar Pode falar tudo, pode falar tudo. Só não pode falar mal de empresa, falar bem pode falar. Tá. É da editora Reviver, tá? É Revolução da Moda. Foi um livro produzido pelo movimento Fashion Revolution. E ele trouxe vários nomes, mulheres, que trabalham com a moda, mas com outros nichos, né? Com questões da moda que precisam ser discutidas. Então, tem a questão da moda sustentável, tem a questão da moda regional, da gente valorizar o trabalhador local, tem a questão indígena, tem a questão racial e por aí vai. E eu escrevi um dos capítulos desse livro. Eu sou autora, bacana. onde eu falo sobre moda inclusiva. Legal. E, bom, mais uma vez, fala como que o pessoal te encontra. Isso é importante, né? Bem, o pessoal pode me encontrar pelo modaemrodas.com ou pelas redes sociais, né? O Instagram, Facebook e o X, o antigo Twitter, né? O X, o @ Moda em Rodas. Legal. Então, tem no YouTube lá também. tem todos os meus contatos. Você tem no YouTube também um canal, não tem? Não tem mais. Eu tinha um podcast, mas não tem mais. Agora eu tô focada mesmo que é o que eu gosto da escrita. Eu acho que a escrita, eu abraço a minha essência melhor. Assim, eu sei que eu tô acostumada a falar em público, falar na câmera, mas minha paixão mesmo é escrever.
Ah, bacana. Eu queria agradecer bastante a tua presença aqui, enriqueceu muito. E como eu falei, lembra que eu falei no começo que era um bate-papo e que eu estava aqui para aprender? Aprendi muito, você não aprendeu Com certeza, bastante? é Um monte de coisa, aprendizado. olha, um monte de coisa que a gente não imagina, porque assim, qual que é a vida da gente? Acordar de manhã, tomar um café, sair correndo para trabalhar, voltar à noite, no máximo assistir uma televisão e dormir, né? E então, assim, a gente não para pensar no outro. E, infelizmente, a gente não para pensar na dificuldade do outro, a gente pensa nas nossas, né? A gente pensa, eu tenho dificuldade, eu vou pegar trânsito, acha que é o fim do mundo que vai pegar trânsito, né? Ou, vou ter que andar a pé até tal lugar. Aí depois a gente para e pensa, tem gente que não pode andar a pé, né? Então, e assim, coisas que você trouxe pra gente que, nossa, eu nunca ia imaginar a história do QR Code, a gente não imagina, né? A roupa, por exemplo, para você que tem menos de 1 metro, comprar uma roupa tem que ser de criança, aí não tem uma roupa para adulto do teu Bolso de tamanho. graça, nossa. Isso, um monte de coisa que assim, não, foi muito legal. Foi muito legal, assim, o cérebro vai aumentando, né, quando a gente tem esses papos. Bem bacana mesmo, e queria agradecer muito a tua presença. Eu que agradeço, espero que não só vocês tenham aprendido, mas quem estiver nos acompanhando também. E eu gosto de finalizar sempre com uma frase, tem várias, mas uma delas eu acho que vai caber muito bem, que no termo pessoa com deficiência, a palavra pessoa vem antes. Então a gente tem que pensar que somos pessoas e que a deficiência são características. Então, ter uma deficiência não é o fim do mundo, mas a gente tem que pensar que a gente tem que transformar os nossos espaços para atender a todos, todas e todes. Bacana. Então, é por isso que quando você olhar uma pessoa com deficiência, enxergue ela como pessoa, não pela sua deficiência. Legal, então. Pessoal, não esquece de dar o like, né? Quem não deu o like até agora, né, Educa? Tem gente lá atrás que ainda não deu like. Não esquece de dar o like, de se inscrever no canal. E uma coisa que eu não falei no começo, compartilha. Olha quanta informação importante ela trouxe pra gente. Então, compartilha isso, porque assim, eu sempre falo que a gente vem pro mundo que é para deixar o mundo melhor. A gente, quando sair daqui, tem que ter deixado alguma coisa melhor. Você vai deixar muito melhor. Você pode ter certeza que você veio para deixar muito melhor. Para várias pessoas, né? Para as pessoas, né? Como você mesma disse. Então, gente, compartilha isso para passar essa informação para frente. É muito importante. Muito obrigado mais uma vez e a gente foi.